A Andrea Everton pergunta: como você diferencia a pedagogia de projetos e a proposta de tema gerador? O que aproxima e o que distancia essas metodologias? Nossa, isso é uma pergunta também para discutir durante o encontro. Mas, de uma maneira, grosso modo, eu diria que pedagogia de projeto, normalmente ela faz uma abordagem temática, só que não é uma abordagem temática crítica, né? A visão da escola nova, que vem lá de Dewey, né, de Crowley, aquele pragmatismo que eu apresentei lá no slide, e que era a base do pensamento, por exemplo, da Nilce Teixeira, ela avança numa perspectiva humanista, mas não humanizadora. Ela vai buscar, né, uma maior grau de sociabilidade entre os alunos, vai ser centrada mais no aluno, mas centrada no sentido cognitivista, exclusivamente no sentido de facilitar o processo de ensino-aprendizagem da própria ciência, e não de questionar o papel da ciência produzida e nem de questionar que ciência ou que parte da produção científica e do processo de produção do conhecimento científico são relevantes para cada comunidade, em cada situação. Então, a aproximação inicial, eu diria assim, claro, em termos humanista, perdão, a escola nova e a pedagogia de projetos avança em relação à tecnicista e à tradicional, no sentido de respeitar mais o aluno, de buscar temas, muitas vezes, de interesse, ou temas relevantes para o desenvolvimento, mas é só para facilitar uma aprendizagem de conteúdos pré-estabelecidos. Eu não diria que a pedagogia de projetos tem uma perspectiva de formar indivíduos críticos, transformadores da realidade em que vivem, né? Busca adequação. O próprio Dewey dizia isso. O Dewey acreditava que se todos tivessem uma escola de qualidade, e, por exemplo, uma das contribuições também aqui no Brasil, os pioneiros, de Anísio Teixeira, por exemplo, foi falar: todos têm direito à escola. Ótimo, isso é um avanço, não tem a menor dúvida. Mas aqui, que escola? Que qualidade de educação? Porque eles acreditavam que se todos tivessem acesso à escola, vamos dizer assim, o capitalismo seria um capitalismo justo. Mas não existe capitalismo justo, né? É uma visão ingênua. O capitalismo, a sua base, a sua própria perspectiva, está fundamentada na desigualdade. A gente vê até agora, né, contemporaneamente, não é só em relação à distribuição financeira dessa riqueza. A gente vê a situação, por exemplo, da pandemia, né? Quanto tempo a gente vai ter que conviver com essas mudanças exclusivamente em função do egoísmo, né, dos órgãos internacionais de não distribuir vacina para aqueles países, para aqueles povos, né, que não tem dinheiro para comprar, e não tem dinheiro para comprar porque eles são explorados. Então, além de explorar, você está pouco se lixando para se as pessoas vivam ou não. O que eles não entendem é que, na hora que comunidades pobres não são vacinadas, no mundo inteiro, na África, na Ásia, na América Latina, por aí vai, eles, ao mesmo tempo, vão sofrer a contaminação. Mas como é a perspectiva, a lógica, né, de um lucro imediato, então não tem dinheiro, não tem vacina. Não tem vacina, então tem uma esmagadora população não vacinada que está lá possibilitando, né, o aparecimento de variantes que vão exigir, até das elites econômicas, produzir mais vacinas. E aí tem a questão das indústrias farmacêuticas estarem lucrando muito com essa situação. Isso ilustra essa complexidade da situação. Então, por exemplo, essa temática, quando fosse abordada por uma pedagogia de projetos, não traria essa desigualdade social. Né? Vamos fazer uma pedagogia de projetos onde o tema vai ser Covid-19. Aí você explica o que é o vírus, o que é a Covid, onde apareceu, a importância de ser vacinado, e acabou. Né? E não vai discutir as questões políticas, econômicas, envolvidas, intrínsecas à própria pandemia. Então, vai entender a pandemia de uma maneira cientificista, né? No sentido, aí no caso, mais bioquímico, biológico da situação,
da pandemia, mas não vai discutir algo que é intrínseco também à pandemia, que é desvelar como a forma como o Ocidente, pelo menos, está organizado, econômico e politicamente, ele é fomentador de pandemias. Não sei se respondi. Bom, vou andar mais um pouquinho e aí vou parar de novo, tá, Grande? Tá. Obrigada. Então, só assim, ó, gente. Só para a gente fazer uma comparação bem rasteira, eu diria, né? O objetivo pedagógico da abordagem conceitual é a aprendizagem de conteúdos pré-estabelecidos. O objeto de estudo são conceitos científicos, algumas vezes de interesse motivacional. Aqui entra, por exemplo, a pedagogia de projetos, que a colega acabou de levantar a bola. A seleção de conteúdos é a partir de conteúdos de currículos convencionais. A metodologia, assimilação, descoberta no sentido piagetiana, uma ludicidade, né, usar jogos, mas para memorização de conhecimentos pré-estabelecidos. E a meta é formar o indivíduo para se adaptar à sociedade. Uma abordagem temática freiriana, tá? A superação da realidade injusta é o grande objetivo. E essa superação não se dá por alguém, né, que é o pai de todos, o grande herói, o salvador. Se dá pela própria formação para os indivíduos, para que eles sejam protagonistas dessa transformação social. O objeto de estudo são as contradições sociais observadas nas visões de mundo da comunidade, os temas geradores. Os conteúdos são interdisciplinares e são demandados, né, os recortes do conhecimento científico, a partir dessas contradições vivenciadas naquela realidade concreta. O método é o diálogo, no sentido freiriano, né, que aí a gente vai passar hoje muito por cima sobre essa questão, mas que exigiria a gente entender, quer dizer, a palavra diálogo, por outra palavra, né, tem vários significados, as pessoas pensam que diálogo é algo espontâneo, apenas uma conversa entre as pessoas. Não. O diálogo em Freire precisa ser planejado, organizado, sistematizado. Tá? E um dos momentos, o primeiro momento desse diálogo é, ao selecionar contradições, eu, por exemplo, ser capaz de problematizá-las com os alunos e, a partir daí, tentar compreender e agir de uma maneira diferente sobre a realidade. E a meta é formar um sujeito coletivo para a prática da transformação da sociedade vigente. Então, de uma maneira sintética, eu diria para vocês que a abordagem temática freiriana ela parte dessa tríade, quer dizer, sujeito inserido num contexto de desigualdade, de negação da vida, e é essa negação da vida que vai ser o objeto de estudo, vai ser o tema da aula, o tema da abordagem temática freiriana, para organizar planos de ensino, planos de aula, para organizar, né, todos os momentos da minha prática curricular, com processos, né, de construção fundamentados nesse diálogo. E o conhecimento, então, é trazer o objetivo é selecionar e construir conhecimentos à luz de valores éticos comprometidos com a transformação social. Então, de uma maneira sintética, nós podemos dizer que essa pedagogia freiriana, né, da abordagem temática, ela envolve como referenciais recorrentes, tanto na organização das programações, como de cada prática, de cada sala de aula, 3 grandes princípios, né? A ética como valor, a criticidade como critério para eu selecionar os conhecimentos científicos e o diálogo como método de ensino-aprendizagem. Então, de uma maneira bem simplista, poderíamos dizer que, numa perspectiva convencional, o professor faz a mediação. Você tem um conhecimento científico, que é uma verdade pré-estabelecida, que precisa ser doada ao receptor passivo. Na pedagogia freiriana, quem faz a mediação no processo de ensino-aprendizagem são as contradições sociais.
que aquela comunidade em particular vive. Não contradições sociais gerais, né? Jamais discutir o neoliberalismo vai ser o ponto de partida, vai ser uma contradição social que eu vou discutir com meus alunos. Não, eu vou partir do quê? Vou partir da fala dos meus alunos, da situação que eles vivenciam. Eu falo, olha, lá em casa a gente está passando fome, mas fazer o quê? Né? Meus pais não estudaram. É a partir daí que depois da gente ir problematizando e construindo essas visões, que a gente vai chegar, então, à própria organização contemporânea do modelo capitalismo, ao neoliberalismo, ou coisas do tipo. Né? Então, é um discurso que vem da concretude da realidade da comunidade para uma compreensão profunda, e não dessa visão ampla. Então, dentro desse sentido, né, na perspectiva freiriana, a mediação quem faz são as duas visões, são as situações que apresentam duas visões de mundo, né, as contradições. Para os educandos, que muitas vezes vê naquela situação vivenciada como uma fatalidade, né, uma postura conformista em relação ao sofrimento, e aos educadores que, à luz dos conhecimentos científicos, vê aquilo como uma contradição e não como algo natural e que não possa ser mudado, superado. E a busca sempre é essa mudança na realidade concreta. Então, novamente, numa visão conceitual, o educador é o mediador. Numa abordagem temática freiriana, a realidade, os conflitos, os limites, os temas geradores fazem a mediação. E aí que a gente tem que pensar, né? A ciência é o fim da educação, como diz a abordagem conceitual, ou a ciência é meio para a atuação do cidadão, né? Para uma atuação do cidadão, que engoliu o outro, mas do cidadão. Então, ciência é fim ou ciência é meio? Ciência é algo que o aluno deve receber, e aí ele faça o uso, né, muitas vezes, muito daquilo que é ministrado na educação básica, mesmo no ensino superior, as pessoas não vão usar nunca na vida, mas a escola vai garantir a ela ter acesso a isso e ponto, ou a ciência vai ser compreendida como um meio de eu transformar o mundo, e, portanto, eu vou selecionar o conhecimento científico pertinente a essa transformação, e não o conhecimento científico em si mesmo se justifica. Então, como é essa contextualização e como é essa visão, né, e qual é a relevância dessa perspectiva problematizadora. Então, você parte dos conflitos presentes na sala de aula, problematiza no sentido dos indivíduos, dos estudantes perceberem que aqueles conflitos não são exclusivos daquela sala, mas fazem parte de um contexto educacional mais amplo. Problematiza no sentido que eles estão relacionados com a própria organização da comunidade, problematiza e percebe que essa própria comunidade está relacionada a uma macroestrutura social. Então, aquele problema que eu vivencio em sala de aula, a partir de sucessivas problematizações com os estudantes, né, e com a busca dos conhecimentos pertinentes, nós vamos perceber que eles estão diretamente relacionados, né, às contradições presentes na macroestrutura vigente. Eu parto do que é concreto para refletir e atingir, né, a totalidade, o todo. Né? É essa relação particular e todo. A partir daí, né, que nós fazemos, né, uma análise contextualizada da problemática local e organizamos, então, a seleção de conteúdos interdisciplinares, críticos, e, nesse processo, quem é o sujeito? Né? Toda a comunidade escolar, né? Educandos, educadores, comunidade, claro, cada um com diferentes papéis, mas todos na sua contribuição na escolha do que discutir, na forma como nós vamos construir as práticas. É claro que a especificidade do educador
é trazer o recorte pertinente, a organização do processo, e isso é o papel do educador, né? E a sistematização do diálogo, construção de programações. Mas eu digo, na escolha do tema, é fundamental a participação dos sujeitos da comunidade, né? Na possibilidade de transformações, é fundamental também essa participação dos sujeitos. É isso tudo que organiza uma prática educativa comprometida com a transformação. Por isso que a gente vai da parte ao todo para dar totalidade, a totalização da compreensão daquele problema na realidade contemporânea, a gente volta à parte para ir transformar. Se eu ficar preso só àquela dimensão local, eu não desenvolvo criticidade. Por isso que Freire, basicamente em todas as obras dele, em algum momento ele fala, eu parto, né, dos problemas locais para compreendê-los em sua totalidade social, para ir voltar e transformá-los. Então, se eu ficar preso só à comunidade, sem dúvida nenhuma, aí ele tem toda a razão, mas isso não é freiriano, né? E muitas experiências, por exemplo, termo instantâneo de motivação, muitas vezes fica preso à realidade local. Tem aquelas campanhas de lixo, né? Muitas vezes faz a pedagogia de projeto com tema lixo. Aí fala, joga o lixo no lixo, não sei o quê. Fica a ênfase é achar que o indivíduo é culpado pelo lixo que gera e, portanto, são atitudes individuais. Isso não é uma visão crítica da produção de lixo. Eu tenho que partir da situação local, sim, mas eu tenho que compreender que o lixo faz parte de um modelo de sociedade onde a exploração da natureza e dos seres humanos é no sentido de você aumentar o lucro. E para aumentar o lucro, muitas vezes se coloca o que é chamado de valor agregado. Quer dizer, se eu não discutir consumo na sociedade capitalista, se eu não discutir a estética na sociedade capitalista, eu não estou discutindo o lixo de maneira crítica. Mas para eu discutir isso, eu tenho que partir do que as pessoas pensam no local e, na busca desses sucessivos porquês, compreendê-los à luz da macroestrutura social. Se eu ficar só no plano local, não tem nada de freiriano. Não se realizam, ou seja, por que eu sofro? Se eu não compreendo de uma maneira crítica o porquê eu estou sofrendo, eu não vou ser capaz de agir em busca de construir meus próprios sonhos justos e éticos. E aí, gente, eu vou começar discutindo 2 exemplos rápidos aqui, porque eu já sei que meu tempo está indo para o espaço. O primeiro são abordagens temáticas, por exemplo, na área de educação ambiental, e uma delas que eu trouxe aqui, de um 6º ano, né, que numa escola que eu assessorei, fazia, que é aquela ideia de reduzir, reutilizar e reciclar. Acho que a maioria conhece isso no ensino fundamental. Então, a aula foi preparada da seguinte forma, né? Justificativa do tema. O educador, os educadores da escola perceberam o acúmulo de lixo na comunidade, então foram discutir na sociedade. Eles querem construir conceitos na área de ecologia, colocar em prática teorias da preservação, da conservação ambiental, criar hábitos de saneamento, aprimorar conceitos prévios do aluno. Os objetivos: conhecer os impactos causados pelo lixo, conscientizar sobre a importância dos 3 R's, né, do lado reduzir, reutilizar e reciclar, como o fato de reduzir, reutilizar e reciclar pode interferir no cotidiano das pessoas, e a dinâmica da atividade, debate dos conhecimentos prévios, introdução do tema e explicação dos conceitos fundamentais sobre educação ambiental. Discussões, esclarecimento de dúvidas, oficina com material reciclável. A pergunta é, será que isso é uma abordagem temática freiriana ou não? Gente, percebam que partiu de um tema lixo. Então, foi uma abordagem temática? Foi. Mas qual era o grande objetivo dessa abordagem temática? Era uma abordagem conceitual. Então, embora o colega, que até tenha apresentado isso, falasse assim, olha, eu estou com uma prática pedagógica freiriana, efetivamente, o grande eixo dele era memorizar conceitos científicos que, muitas vezes,
vamos dizer assim, reduzem a compreensão, aquilo que eu falei há pouco, né, que o problema do lixo se restringe a comportamentos individuais da nossa sociedade. Esse é um exemplo. Vou agora passar um segundo exemplo aí para a gente voltar às questões. Esse é um exemplo a partir de um outro assunto, que foi a questão de AIDS, com falas de aluno de EJA em São Paulo. Isso foi em 96. Então, a primeira coisa que foi feita foi ouvir os alunos. E os alunos trouxeram as seguintes falas, alunos de EJA, noturno, até para aquela colega que falou noturno, né, onde você tem alunos mais jovens que foram expulsos, né, do regular, que voltam para fazer EJA, como pessoas também com, né, idade um pouco mais avançada, que estão buscando um diplominha para ganhar, sei lá, 10% a mais, onde elas atuam, né, falando isso de maneira genérica. Então, algumas falas sobre a AIDS. Veja que em 96, a situação da pandemia da AIDS, né, era diferente de hoje. Mas aí, então, uma coisa que as pessoas se colocavam a respeito eram essas aqui. Então, uma fala foi essa: a AIDS é um castigo para os pecadores. A outra foi: não dou a mão para uma pessoa que esteja com AIDS. A AIDS mata. Outra fala: a AIDS pega na relação sexual e no uso de drogas. Quem toma bastante vitaminas é difícil de pegar AIDS. Isso é muito comum, principalmente em profissionais do sexo. Né? A AIDS mata todo mundo, rico e pobre, branco e negro. Vi na TV que hoje existe uma mistura de remédios que cura a AIDS. Quem usa camisinha não pega AIDS. Veja que todas essas falas, e a última é só pega AIDS quem quer, como se fosse uma opção do indivíduo. Todas elas trazem algum tipo de limite explicativo, algum tipo de contradição. Então, os educadores envolvidos nessa prática foram 4 educadores, um de matemática, um de língua portuguesa, um de história e um de ciências da natureza, fecharam que o que mais sintetizavam essas contradições era essa fala: só pega a AIDS quem quer. Essa aqui, a AIDS como um castigo do pecador. Então, é uma opção. Você quer pecar? Então você vai pegar AIDS. Essa era a síntese da visão da comunidade. E na visão desses educadores? Não, a AIDS não é um castigo individual, mas é uma doença social, uma doença coletiva. Então, a programação que deveria ser realizada para levar à superação dessa visão, dessa contradição que estava na boca dos alunos de EJA, deveria levar em consideração essa visão como ponto de partida e buscar a superação no sentido de compreender a AIDS de uma maneira mais ampla. Aí veio uma aula, então eu só selecionei aqui em função do tempo que nós temos, a aula de matemática. Né? Então, se selecionou uma daquelas falas: a AIDS mata todo mundo, rico, pobre, branco e negro, e aí começou a aula. Então, primeiro momento, problematização inicial dessa fala. As pessoas ficam doentes com a mesma frequência? Por quê? O que determina que alguns indivíduos adoeçam mais que outros? Então, não é assim que, né, todo mundo pode até contrair o vírus, mas o desenvolvimento e a chance de ter uma vida digna, até de sobreviver, é muito diferente entre ricos e pobres. As condições ambientais interferem na saúde das pessoas? Como? Todo soro positivo manifesta dessa mesma forma? Como explicar as variações? Aí os alunos falam: não, a variação é porque tem gente com sangue bom, que nasce forte, tem gente que nasce fraco. Tentavam naturalizar da mesma maneira. Então, após ouvir os alunos sobre essas questões, aí a professora de matemática foi para um momento de aprofundamento teórico. Aqui eu vou fazer uma síntese. O que ela desenvolveu e construiu com os alunos? Que uma doença, para se manifestar, ela depende de 3 fatores. N, que é o grau, é o número de vírus infectantes. Então, tem que ter um determinado número de vírus infectantes para a doença se manifestar. Segundo é o grau de toxicidade. Né? Por exemplo, a gente percebe agora, só para dar um exemplo, não tem nada a ver com HIV, mas acho que é semelhante. Agora, por exemplo, na pandemia, nós estamos vendo que a Omicron, por mais ela se alastra muito, né? Então, facilmente ela se reproduz nos organismos, mas o grau de toxicidade dessa cepa é menor do que das outras variantes. Então, ela mata menos no sentido
percentual, né? Claro, se tiver muito mais gente, em números absolutos, posso ter até um número maior. E a doença também, para se manifestar, depende de um terceiro fator, que é a resistência dos indivíduos. Então, basicamente, é essa a equaçãozinha dada, né? Quer dizer, a quantidade de micro-organismo, o grau de toxicidade e a resistência dos indivíduos depende da relação entre as três variáveis para a doença se manifestar. E aí, o que a gente vai fazer? Então, começou a construir uma interpretação de como essas variáveis se relacionam, né? Então, qual é a relação entre o número de micro-organismos infectantes e a gravidade da doença? São grandezas diretamente proporcionais. E aí, quanto maior, aqui nessa primeira coluna, né? Aqui é o número de micro-organismos, né? Então, aí milhões.